De pessoas já foram afetadas pela chuva em Santa Catarina. Isso aqui são as crianças, nós vimos aquela terra desmoronando em cima de nós. Meu Deus, todo mundo lá, tudo no fundo. A situação ainda é crítica em Santa Catarina. 14 municípios estão em estado de calamidade pública e a Defesa Civil alerta para o risco de novos deslizamentos de terra. Blumenau está debaixo d'água. Fica difícil. Acabou o sinal. As equipes enfrentam dificuldades para chegar a diversos pontos, inclusive cidades onde milhares de pessoas estão isoladas. Perdi tudo que eu tinha. Só me sobrou a minha filha e a minha mulher só. Pessoas que perderam suas casas, são pessoas chorando muito. É o fim do mundo, parece. Meu Deus. A gente não conseguia sair de lá. Realmente, o que aconteceu em novembro em nossa cidade foi além de ser calamidade pública, foi uma tragédia. Nunca vimos um cenário tão triste, tão desesperador. Ninguém sabia o que fazer no início. Cada um tinha que cuidar da sua vida, permanecer vivo. Foi extremamente triste. Blumenau tem bastante cobertura vegetal. Para qualquer lado que a gente olha, a gente vê morros com muitas árvores. Antes do dia 22, naquela semana que antecedeu o dia 22, nós já vínhamos aí de praticamente 4 meses de chuva constante na cidade. No mês de agosto, setembro, outubro, todos os meses muito chuvosos, onde encharcou muito o nosso solo. No sábado, no dia 22, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, a chuva aí choveu praticamente 2 vezes o que deveria ter chovido no mês todo de novembro, apenas em 6 horas. Que chegou a 490 milímetros de chuva em 2 dias, quando a média do mês de novembro para a nossa região é 155. E ali é que realmente começou a tragédia propriamente dita. A cidade praticamente virou de cabeça para baixo. Os problemas foram acontecendo, diversos pontos da cidade começaram a ter deslizamento nessa tarde do sábado. Muitas ruas que vieram abaixo, trazendo postes, redes de água, redes de luz, tudo ficando zero. Pelo menos 5 áreas importantes com soterramento de vítimas, com óbitos, assim, já num primeiro momento. E começou os telefonemas, para a nossa central de emergência, de vários locais que estavam com deslizamento de terra, inclusive com várias pessoas soterradas. E isso foi bastante assustador para todas as instituições. Tanto é que isso começou no sábado, que nós vimos trabalhando com a nossa equipe na rua, normalmente, fazendo as vistorias, fazendo as avaliações, orientando a comunidade, faz isso, ou sai ou não sai. E chegou uma hora que a coisa criou um vulto tão grande, que nós tivemos que tirar nossas equipes e vir para cá só orientar por telefone e dizer sai. A gente ia, num primeiro momento, fazer um atendimento. Quando você voltava, você não conseguia mais passar por aquele local. Aquele local já estava soterrado, já tinha descido. A chuva continuou no domingo, no dia 23 de novembro. E no domingo foi realmente o dia pior. Foi o dia em que as águas subiram muito. O rio atingiu o seu limite máximo, mais ou menos à meia-noite, 1 hora da manhã, da madrugada de domingo para segunda. Ele chegou a 11,50 metros, mais ou menos, no pico. Várias pessoas ficaram ilhadas, inclusive algumas foram retiradas dos telhados das suas residências. Alguns lugares a gente não conseguia chegar, nem por terra, nem, na hora nós não tínhamos ainda o suporte aéreo. Aí, na medida do possível, a gente ia procurando os abrigos mais próximos das nossas residências, as famílias também iam para lá e nós fazíamos as acolhidas, de cada família. Nós tivemos só nos abrigos em torno de 5.000 pessoas, desabrigadas, desalojadas em casa de familiares, amigos, parentes. Nós calculamos em torno de
25 mil pessoas. Chegavam só com roupa do corpo, chegavam molhados, chegavam de madrugada, chegavam chorando porque perderam parentes ou porque perderam as casas. E bairros que tinham mais segurança também foram atingidos e pessoas então abrigavam nas suas casas, nos seus edifícios. O desespero foi geral, tomou conta porque foi um volume muito grande de pessoas procurando abrigos, igrejas, escolas para tentar se refugiar dos deslizamentos. Eu acabei fazendo assim alguns atendimentos em que você foi, conseguiu tirar a pessoa com vida e botou num lugar supostamente seguro para iniciar o atendimento até que se tirassem as outras vítimas. E alguém vir nas suas costas e dizer, ó, tira daí porque está descendo o morro. E você olhar na frente e realmente o morro está vindo. Você via que a cidade começava realmente, parecia que estava derretendo realmente, né? Foi quando realmente nós tivemos um grande volume de deslizamentos. E nessas 2 noites, nesse final de semana, nós tivemos a ocorrência de 3 mil pontos de deslizamento em toda a cidade. É uma coisa nunca vista. Eu qualifico hoje, não só eu, mas geólogos que estiveram na região, a maior tragédia já acontecida no Brasil. No sábado já saiu o decreto de emergência, né, que é a primeira comunicação, né, em função da situação anormal que o município vive, né, e no final do dia, em função do aumento da chuva, do volume de áreas sujeitas a deslizamento e do número de pessoas que estavam sendo retiradas das suas casas, já ficou claro que se tratava de que a situação estava se agravando, e aí nós optamos então na noite de sábado pela decretação do estado de calamidade pública. Marcele Carvalho da Rocha. Eu se chamo Gabriele, está com 8 meses, vai completar 9 meses agora, dia 23. Na época assim, da enchente, ela estava com 4 meses. Tava chovendo já há bastante tempo, né? Mas do nada já começou a faltar luz, assim, né? Aí a gente já entrou em desespero, que já tinha ouvido uma menina que faleceu aqui embaixo, né? Que desabou a casa. Aí a minha mãe já ligou correndo para minha irmã, pediu para ela vir correndo para casa também, né? Porque tava bastante coisa, tava escurecendo, não tinha como enxergar nada. Meu nome é Lúcia, tenho 4 filhos, tenho 29 anos. Meu nome é Miguel, tenho 2 filhos com ela, tenho mais 6 filhos no total. Nós morávamos no bairro Garcia, né? Um dos bairros mais atingidos. A nossa casa foi uma das primeiras que caiu, né? Até eu não queria acreditar que ia cair, não queria sair da casa, né? E ele me incentivou a sair porque ele viu que o perigo estava em cima de nós, né? Daí não demorou muito, o barranco caiu em cima da nossa casa e foi uma das primeiras a cair lá no bairro. Meu nome é Tânia. Eu tenho 24 anos, tenho uma filha de 5 meses e um menino de 2 anos. Mora aqui eu, meu marido e as 2 crianças. No momento a gente estava na casa, quando aconteceu foi 3 horas da tarde. Eu fiquei com um pouco de medo de ficar na residência, a gente saiu e fomos para a casa da minha sogra. 2 horas da manhã, o pessoal da Defesa Civil retirou a gente das casas. A gente foi pro abrigo do Vidal Ramos. Quando eu cheguei lá, minha filha tinha 27 dias. Hoje ela já está com quase 6 meses. Meu nome é Tatiana, tenho 25 anos. Sou Alex, tenho 26 anos. No dia da enchente, o Rafael estava fazendo 40 dias. Às 2 da manhã ele acordou, aí ele mamou e foi dormir de novo. Aí eu fui na janela olhar como estava a água já estava entrando em casa. Aí o Alex atravessou para a casa da vizinha da frente, que era mais alta, passou com o Rafael, voltou para me buscar. Aí começou a entrar água na casa dessa vizinha, e era uma casa de madeira bem antiga. Aí não tinha como a gente sair da casa, era um casal de velhinhos que moravam ali também. Resgate não chegava de nenhum jeito até nós. Nós subimos pro sótão, foi o único lugar que tinha, sem água, sem luz, sem nada, né? Aí passamos uma noite toda no sótão. Tu vê tudo que tu construiu, tu se
praticamente obrigada a deixar para trás, é difícil. Se caso a gente não saísse, não aparecesse aquele valo lá, a gente já não ia ver, ia estar dormindo, de repente morria todos, né? Com certeza, Ainda bem que mas ia mostrou morrer. e nós saímos e ela caiu. Vinha aquelas árvores e batia, vinha muita coisa pelo rio, geladeira, coisa pesada que batia na estrutura da casa, que a gente achava que qualquer momento ia cair. Ruim pra gente, sabe? Sentir aquela sensação de apavoro, de agonia, que foi agoniante, assim. O tempo que a gente ficou em cima do sótão, na casa desse nosso vizinho, a sensação que eu tinha era de que eu estava esperando a hora de morrer, porque a gente não tinha o que fazer ali, é uma sensação de impotência total. Você não tem nada para você fazer, não tem ninguém que possa ir lá te ajudar. Eu achava que era só esperar. Daquele barranco descendo, assim, que a gente viu tudo, né? Começou a descer aos poucos, de repente não teve mais controle. Tentar nadar naquela correnteza com um monte de tranqueira que tava descendo pela água, com o Rafael, eu não ia conseguir. Abandonar o Rafael, também não iria conseguir. Isso eu tinha certeza, que se acontecesse alguma coisa com a casa viesse a desmoronar, eu morreria abraçado com ele, porque eu não ia largar ele. É tão ruim pra gente ter gravado isso na memória, imagina pra uma criança. Poxa, eu saí de casa porque a minha casa caiu. É triste. Eu comecei a pensar como ia ser dali em diante. Nas dificuldades, eu pensei, pronto, agora a gente vai passar fome, a gente vai morar na rua, né? Porque a gente não sabia de nada, né? O que ia acontecer. Veio um monte de coisa na cabeça, se passou um monte de só coisa ruim, né? Porque olhando o tipo que ficou a cidade daquele jeito, a gente não esperava nada de bom. Não foi nada, não está sendo nada fácil. Muitas vezes a gente para assim e começa a chorar, né? Porque não é fácil para ninguém, né? Mas tem que aguentar. Tem que suportar pelos filhos. Se fosse só eu e ele, a gente saía, mas pelos filhos da gente, a gente suporta um monte de coisa. Relembrar, a gente fica assim emocionada, sabe? Porque não era o que a gente queria, né? Mas é bom a gente estar aqui já. Pelo menos aqui a gente tem um pouco de segurança. Não é aquela privacidade que a gente teria na nossa casa e tal, mas os filhos da gente tá bem, nós estamos bem, sabe? O melhor de tudo é isso mesmo, é ver eles bem, né? A situação deles. Assim, é de ficar depressivo. Essa situação aí tem que ser forte, senão chegar a entrar numa depressão, acho que vai piorar. A gente sempre procura pensar positivamente, que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir, né? Para ter força no dia a dia, assim, tem que pensar. Eu sempre procuro pensar que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir tudo de novo. Eu não sei em quanto tempo, mas sempre procuro levantar ele também. Quando ele pensa que não, eu digo que sim, sabe? Que a gente vai conseguir. E assim a gente vai vivendo. No início, você veja algumas comunidades, alguns locais, por exemplo, o Zendron, aqui em Blumenau, ficou um pessoal ilhado lá. Em torno de 15 dias, ficamos ilhados, assim, sem poder descer. O morro aqui abriu, ficou cheio de buraco, não entrava carro, nada. Você sem comunicação, você não sabe o que está acontecendo na cidade. Informação também, não tinha televisão, a gente ficava doido. Queria saber informação, como é que tá. Só ouvia todo mundo falando que tá horrível, que tá horrível. Você tá sem energia, o desespero da noite. Vai chegar a noite, e agora? A lama tá descendo, a água tá subindo. Pra quem já não tinha vela em casa, no desespero, já não tinha vela.
pessoal já começou a comprar muita vela. Parece que todo mundo já estava esperando e a gente não estava, entende? Você imagina que você tem aquela comidinha que você comprou no final da semana para sua família. E aquilo lá foi por água abaixo, terra abaixo. Às vezes a gente tentava descer para conseguir comprar alguma coisa até para armazenar, porque na época já pegou a gente já meio despreparado, né? Até de dispensa, tudo. Então a alimentação estava bem pouca, né? Já estavam falando que os mercados iam fechar todos e não ia ter condições de comprar nada. O medo, ele se instalou como um todo. Mesmo a pessoa não tendo sido atingida diretamente, mas ela sabendo que ela não poderia sair daí, e que a qualquer momento poderia... O medo se instalou em nossa região. E esse medo influenciou muitas mães. Tentei manter, porque o psicológico também, porque até para dar mamar para ela, eu ficava tentando me focalizar um pouquinho, porque pra gente estava faltando alimentação, não queria que faltasse para ela. Se eu ficasse muito nervosa, eu sempre soube, né? Minha mãe sempre falou, quando a gente fica muito nervoso, passa, né? Então, a energia da gente, para faltar alimentação para ela. Então, eu tentei me focalizar nisso. Meu Deus, o que é mais difícil lidar? Você imagina o medo, ele é terrível. Ele é terrível, ele te deixa no chão. O pânico, a pessoa chega desesperada, né? Ela não está mais em estado de medo, ela está desesperada já. E a pessoa com fome. Então, você imagina que as comunidades, a mãezinha, já vai com o seu bebezinho no colo, batendo na nossa porta e dizer o seguinte, olha, eu não estou no abrigo, eu estou na casa da minha comadre, mas lá nós não temos mais nada para comer. E a senhora só vê, ó, eu estou dando para o meu menino aqui amamentação, mamando, ele está mamando, a senhora está vendo, eu percebia, sentava ali. Mas nós não estamos mais comendo lá e eu estou fraca. Aí você dizia o seguinte, olha, vamos aqui no abrigo, eles vão ver o que você vai conseguir levar para você, para sua família lá. E essa mãe, você imagina, porque se tinha um homem lá, se tinha um pai lá, se tinha outra pessoa, por que não veio outra pessoa para cá pedir essa ajuda? Justo veio a mãe com uma criança, esse questionamento eu fiz. E quando a gente então conseguiu, sim, eu vou lá com você para ver como é que vocês estão lá. Aí chegamos a tal lugar, deixamos o carro e aí andamos um tanto a pé. Aí eu fui entender o porquê que veio a mãe. Todos estavam amedrontados, mas ela tinha um objetivo. Ela tinha uma criança. E que ela tinha menos de 1 ano, e ela tinha um objetivo muito maior que eles todos, ou seja, eles já estavam amedrontados, assustados, acuados. Mas como veio você, como vocês, ela foi ela, por que vocês não foram? Pois é, sabe, você vê aquele desânimo neles assim, ó, a vida acabou para nós. E ela tinha um objetivo, pronto, eu não precisei perguntar mais nada para ninguém, eu entendi o porquê que ela andou toda essa quilometragem a pé, porquê que ela chegou aqui, porquê que ela se humilhou a pedir comida, porque ela queria comida, porque ela tinha um objetivo, que ela tinha uma criança ali, que ela sabia que dependia dela para a sobrevivência dessa criança. Então, muitas vezes, o que é o medo, o que é o pânico, eu não sei se me fiz explicar dentro disso. A natureza é muito sábia. O leite da mulher não seca simplesmente porque ela não está tomando água, né? Não, o leite é algo resistente. A produção do leite é algo natural e não é afetado imediatamente pela alimentação da mãe ou pela falta de alimentação da mãe. Porque se não estivesse amamentando, ela não ia ter outro alimento, porque não tinha como até comprar. Até a gente passou um pouco um aperto assim, de alimentação, né? Porque não estava preparado, a despensa já estava faltando. Não. Até a noite que nós passamos em cima do sótão, nós conseguimos improvisar uma caminha assim, com uma cobertinha dele, que a gente levou, né, na hora de tirar ele. E ali eu amamentei, ali eu troquei fralda.
Foi bem difícil, assim. Ainda bem que ele mamava, ainda bem que eu tinha leite. Ele pode ser afetado, sim, pelas emoções. Né? Quando a mulher, às vezes, né, leva um susto muito grande, um choque emocional muito grande, existem relatos de diminuição da produção de leite, né? Durante, aqui também teve bastante queda de terra. Né? Há relatos de diminuição ou parada súbita da saída do leite. Meu leite diminuiu muito, já nesse dia, no primeiro dia, eu doava bastante leite antes. Nesse dia já diminuiu bastante, mas não chegou a faltar. Quando eu saí de lá, ela tinha 27 dias, ela ainda amamentava, né? Como hoje ela está sendo amamentada. Só que no começo, assim, eu tive que dar complemento para ela, porque o meu leite, ele diminuiu. E todo mundo falava para mim, né, que tinha que ficar calma, por causa da amamentação. Só que dava um desespero, cada vez que eu ia na janela, eu não sabia o que estava acontecendo na minha casa, não tinha mais telefone, nada, mas aí eu pensava nele e conseguia me acalmar. Mas assim que as emoções normalizam, assim que, né, o estresse é superado, o leite aparece novamente. Na verdade, ele não seca, ele se esconde. Eu acho que umas 3 a 4 semanas, em torno de um mês depois, sabe? Voltou a alimentação normal, que dava para sentir o leite, que quando ela queria mamar o leite descia, sabe? Era de molhar a roupa, né? E antes não tinha, infelizmente não tinha mesmo. Eu imagino que seja pelo fato do nervosismo, né? A situação que a gente passou, tipo, nós estávamos lá em muitas pessoas dentro de um ginásio totalmente aberto, né? Aqui a gente está em partes separados, mas lá era tudo aberto, todo mundo junto, gritarias, isso atrapalha. Tu não tem tempo de dormir, não tem descanso. E a mãe, quando ela está amamentando, ela precisa de um repouso, ela precisa descansar, ela precisa se restabelecer. E a gente não tinha esse tempo, esse horário que a gente fazia em casa, né? Todas as igrejas, todos os locais que puderam, que estavam imunes, serviram de abrigo. Aqui foi um dos abrigos maiores que tivemos em Blumenau. Nos abrigos foram feitas divisões, improvisado uma enfermaria, e as mães que estavam amamentando, elas ficavam nesse espaço para ter mais, né, cuidado e mais silêncio com os bebês, e para elas tentar se sentir um pouquinho mais próximo do que era na sua casa e poder amamentar na medida do possível. Ao chegarem aqui, elas recebiam uma alimentação, elas recebiam um atendimento, né? E elas recebiam um local para dormir. Então, aqui nesse chão, nesse espaço onde nós estamos aqui, as pessoas deitavam com os seus colchões e o que vocês podem ver, tem os bancos, então separava a fração familiar, a família, pelos bancos. Essa moradia aqui ao fundo é a moradia provisória Sesblu, fica no bairro Garcia, em Blumenau. Temos aqui 120 famílias, aproximadamente umas 430 pessoas. Dessas 430 pessoas, metade disso é criança e adolescente. Essa aqui atualmente é a maior moradia provisória de Blumenau. Aqui é um espaço de convivência. Tem atividades para as crianças? Atividades para as crianças, moradores. Isso aqui é uma cozinha coletiva. Cada morador tem o seu fogão individual para estar fazendo o preparo do seu alimento. E ele é responsável pela limpeza do seu espaço. No caso, eles ganham a moradia, né? A luz, a água e o gás. Aqui é a lavação. As máquinas de lavar foram doadas. Nós temos 4 banheiros por andar, então eles são de uso coletivo, e aqui seriam os chuveiros. Aqui vai ser um espaço que a gente já fez o nivelamento do solo e vai transformar numa quadra de areia. A ideia de tirar essas pessoas, por exemplo, de colégios e levar para a moradia provisória é justamente para que eles mantenham aquela coisa da família unida. Nós até mudamos a nomenclatura, passamos de abrigos para moradias
até para definir que era um outro momento. Porque até então eles estavam em colégios, que foi os abrigos da hora que se pôde ter, né? Então tinha lá 4, 5 ou 10 famílias numa sala de aula, num ambiente de uma igreja. Hoje nós temos em torno de 314 famílias nesses espaços e em torno de 1.200, 1.300 pessoas vivendo nessas moradias provisórias. Com relação aos alimentos, a princípio, logo que iniciou a calamidade, nós fizemos compra de alimentos. Depois começaram a chegar as doações. O que nós recebemos muita solicitação era do leite sem lactose, que tinham, né, crianças que tinham a necessidade de uma alimentação especial. No momento da doação, as pessoas pedem os alimentos não perecíveis, né? E um dos alimentos que é de mais fácil armazenamento e que as pessoas conseguem mandar é o leite em pó, até o biscoito. E aí, assim, se tentou fazer naquele momento tanto a compra como uma campanha, assim, para que realmente nenhuma mãe ficasse, nenhuma criança ficasse sem essa alimentação. Eu acho que isso não interferiu com a questão de, assim, as mães que estavam, por exemplo, amamentando, as mães que estavam numa alimentação complementar, acho que não interferiu delas mudarem isso e usarem só o leite em pó. A Franciele acho que estava com uns 9 meses, né? 8 ou 9 meses. E não mamava no peito, né? Como era? Não. Ela não mamava no peito, porque eu já estava grávida também. Ela né? aprendeu a caminhar nos abrigos, né? Com a gente. As mães, nos abrigos, por exemplo, a gente via que a maior preocupação era justamente que as crianças que não estavam em amamentação, elas iam precisar de um adequado suprimento de água limpa para fazer seu leite, a sua fórmula, se não estivesse amamentando. Imagina dar água sem filtrar, sem nada, não dá, a torneira não dá. Mas cheguei umas 2 vezes, até mais, pegar água da torneira para fazer mamar para ela. O maior risco é justamente as crianças que não estão em aleitamento e terem que fazer a mamadeira numa água contaminada. Até a água, eu dei graças a Deus, já não está precisando de água, porque eu tinha medo de dar água para ela, que qualquer água, de dar alguma infecção, alguma coisa. Então, só o leite mesmo, ela só ficou com leite, não tinha nem água, nem outro tipo de alimento. Se eu amamentasse ela, antes seria bem mais fácil, porque daí não precisava estar correndo atrás de leite, tá pedindo, ela nem teria tempo de ficar chorando até eu fazer a mamadeira. Durante a permanência nos abrigos, né, começaram a surgir aí outros problemas de saúde, que aí é a aglomeração, são as gripes, os resfriados, né, e que a gente via também que as crianças que estavam mamando, elas também estavam mais protegidas. Ela teve gripe, um pouco de gripe, a gente levou ela no hospital, teve um pouco de febre também, lá dentro, num abrigo, né? Mas depois que ela começou, o leite voltou, né? Então, que eu não dei mais o complemento alimentar, ela já não ficou mais adoentada, né? Eu, pelo menos, percebia, assim, as mães que amamentavam mais tranquilas, né? As crianças que estavam nos abrigos, né? No abrigo que eu fiquei, que estavam em amamentação exclusiva, elas não vinham consultar. Eu fiquei lá uma semana e nenhuma demanda ocorreu do ponto de vista das crianças que estavam em amamentação. Eu cheguei a dar uma pro bebê da minha cunhada, porque ela pediu, né? Mas eu tinha leite, ela realmente deu uma cortada no leite dela, porque o nervosismo, tudo, né? Vieram me perguntar se eu tinha bastante leite, se eu poderia amamentar um bebê. Eu disse que sim. Só que não chegaram a me trazer o bebê, eu nem sei que jeito que deram. Porque a mãe não tinha mais leite. Eu falei, pode trazer a hora que for, né? Tenho bastante ainda. A amamentação cruzada a gente orienta a não ser realizada, mas, por outro lado, você tem aqui, por exemplo, na nossa região, um percentual de mães com pré-natal é muito alto. Mas eu sempre fui consciente, porque eu fiz todo o meu pré-natal, então eu sei que eu não tenho nenhuma doença, nada. Então, aí, ela também sabe, né, que ela acompanhou, porque é meu cunhado. Então, eu tinha confiança, mas não, assim, de pegar qualquer um também dá, que eu acho que é complicado. Então, a maioria das mães tem a sua triagem
sorológica, de todos esses exames do pré-natal. Eu acredito que, no primeiro momento, eu iria procurar alguém que pudesse amamentar ele, porque a situação que se encontrava não tinha nem como a gente comprar um leite em pó, alguma coisa assim para pensar em dar. E eu não queria também, minha vontade sempre foi de amamentar. Então, se meu leite tivesse secado, com certeza, no primeiro momento, assim, eu procuraria alguém para amamentar e, assim que fosse possível, eu ia procurar o banco de leite. Né? Então, nesse momento de crise, se houve essa amamentação cruzada, ela não houve prejuízo com relação a isso, né? Acho que foi até melhor do ponto de vista psicológico para a mãe que né, ver a outra amamentando seu filho, talvez até tenha ajudado ela a recuperar a sua amamentação. O tema amamentação em situação de calamidade, eu acho que é muito rico. Ainda mais porque a calamidade, ela, num primeiro momento, ela desestrutura a pessoa. A pessoa, ela fica um pouco perdida porque ela perdeu suas referências. Durante o trauma, durante esse tipo de ocorrência como teve aqui, a mãe já tem muito a sensação de impotência de não ter conseguido salvar a parte material, né? De como é que vai fazer para daqui para frente garantir uma casa, garantir escola, garantir toda a parte material. É importante para ela saber que pelo menos o leite materno depende dela e ela pode manter isso para a criança. Essa parte é extremamente importante que se mantenha e a gente tentou trabalhar dentro do possível, de toda aquela agitação que tinha, tentar fazer com que as mães que estavam amamentando mantivessem o aleitamento. Nas crianças, por exemplo, que estavam em aleitamento, o incentivo a manter o aleitamento como forma mais segura, né, de alimentar naquele momento de crise foi bem categórico. Acho que as mães sabiam, né, de que elas tinham que ter uma alimentação saudável, isso chegou a elas, essa alimentação, e elas tinham que manter a amamentação, que era a forma, vamos dizer assim, mais segura naquele momento, sem dúvida nenhuma. O município vem trabalhando há já bastante tempo com isso, com a conscientização da amamentação, com o banco de leite materno, né, buscando essa consciência da importância da amamentação, né, no processo de crescimento da criança, né, como realmente principal fonte de alimentação, insubstituível para os primeiros meses. O aleitamento está muito ligado à saúde das crianças, e isso eu posso dizer porque assim, amamentei 3 filhos, 2 anos e meio, e são crianças totalmente saudáveis que jamais tiveram qualquer intercorrência grave. Então a gente sabe da importância do aleitamento. E numa situação de emergência, essas crianças têm essa vantagem, elas têm o apoio psicológico, têm aquele laço mãe-filho que se mantém, né? E tem a sua nutrição garantida, a sua imunidade, né, a partir desse aleitamento. Estar preparado, né, é muito importante. E o que se mostrou é que a gente não estava preparado para um evento tão drástico. Vimos muita coisa dar certo, né? As mães, muitas mães persistindo na amamentação, a rede de saúde preparada para apoiar as mulheres nessa hora difícil. Mas vimos, por exemplo, que os meios de comunicação não estavam preparados, que as pessoas ligavam querendo saber e eles não sabiam o que dizer. Então, a nossa programação para o futuro é preparar material que a comunicação, que as rádios, televisões, que o jornal possa usar para apoiar as mulheres, por exemplo, que não estão próximos da saúde, que não estão num abrigo. Temos muitas lições disso tudo. Talvez a principal delas é que é preciso respeitar a natureza, não dá para encontrar ela durante muito tempo e que um dia ela cobra a conta. E talvez ela tenha cobrado a conta de 40 anos ou mais de áreas que foram ocupadas de forma inadequada, de desmatamentos que foram feitos de forma inadequada, e a conta veio para a sociedade como um todo. Se a mãe amamentar, o que ela vai economizar aí? A lata,
o plástico, a mamadeira, a borracha, um tanto de coisa. Vai ajudar a natureza. Esse é o ponto fundamental que hoje eu falo nas capacitações. Eu digo, gente, vocês têm que hoje ter muito mais que ontem quesitos para dizer que é mais saudável. Não é mais saudável só. Você está ajudando a humanidade. Amamentar é resgatar a vida. Então, é o gesto afetivo que toda amamentação ela implica numa relação afetiva de mãe e criança. E, nesse sentido, numa situação de calamidade, tu teres uma mãe amamentando é trazer para os outros de volta a fonte da vida, a geração da vida, as inúmeras potencialidades da vida. E para a mãe é o resgate dela, do vínculo familiar, do papel dela, do sentido de vida dela. Porque, gente, assim, ó, amamentar é um ato de amor. É muito mais. É um ato de amor com o seu filho, é um ato de amor com a humanidade, é um ato de amor com a comunidade. É transcender. Se você observar, a mãe, ela se torna o alimento. E automaticamente o pai está ao lado, ele também é este genitor, o irmãozinho, o irmão mais velho, o tio, a avó, todos são o foco dessa criança, todos eles ajudam a gerar essa nova vida, essa criança que vai, se aprendeu no ventre materno, se aprendeu nos primeiros anos de vida, se foi cuidada, amada, automaticamente ela vai transferir isso para toda a humanidade, aonde ela for. Porque a vida que se gera e que se renova e que se mantém através da família, através da relação mãe e criança, é um tema universal e é um tema básico de resgate de valores reais. Porque circunstâncias de perda sempre acontecem, mas a vida é um valor muito maior. E tu trabalhares o valor da vida numa situação de calamidade e tu resgatares vínculos afetivos numa situação de calamidade, é trabalhar com o essencial, é trabalhar com o que permanece, é trabalhar com o perene. Então, trabalhar com essa relação numa situação de calamidade ajuda a superação e dignifica as pessoas que convivem nessa situação. Assim, eu queria muito mesmo amamentar ela, assim, ficar só, não precisar da mamadeira, não ter aquele trabalho de aquecer leite. Assim, porque é bom, sabe? Tanto pra ela quanto pra mim. Ele tá amamentando. Ele só tem 12 dias, né? Até hoje nem penso em tirar ele do peito, né? Quando eu tiver leite, eu pretendo dar mamar. Ela pode estar com, acho que até os 2 anos, que eu tô precisando mamar. É uma coisa que une mais a gente, né? Que é difícil, mas junta mais a gente e a gente se apega muito mais um ao outro. Comecei a admirar mais a força que ela tem, que não abandonou. Pessoas que ele achou que não ia aguentar, né? Porque não reclama, né? Não reclama da situação. A gente não... Comecei a admirar mais ela. Eu já tinha começado a passar a amar mais ela depois do nascimento do Rafael. E depois que passou isso, eu vi que ela era muito, muito, muito mais forte do que eu imaginava. E eu ter que segurar por dentro assim, falando, não, eu não posso ser mais um para dar trabalho para ela. E ver a mulher que eu tenho, guerreira, forte.